o Vasco, ele fez um acordo na venda do Andrei para o Chelsea de que, caso o Andrei fosse negociado com qualquer time brasileiro, o Vasco deveria ser avisado para ter a prioridade de cobrir a oferta. Então entrou o Vasco agora na parada. Beleza. O Vasco entrou na parada, porque por contrato o Chelsea tem que avisar. Se o Vasco assistisse esse programa, já teria sido avisado, já saberia. Sim, não precisa avisar. O Vasco já todo mundo está sabendo, empresários se falam, né? Só que o Vasco sinalizou com o seguinte: aqui a gente aceita o que vier. Se for jogar por 2 meses, 3 meses, tá bom. O Vasco aceita o Andrei. Exato. Então, assim, aí que vem a minha crítica. Se o Vasco tem um projeto tão ambicioso, é um clube gigantesco, é um clube que tem que se colocar de novo, respeitosamente no mercado, porque ele tem uma torcida que merece esse respeito, ele não pode se sujeitar a negócios em que vem um jogador por 2 meses e vai embora. Por que não? Não, Berna, a escolha do Vasco. Não, a escolha do Vasco. Mas, Berna, se a gente é um cara... A opção é do Vasco. Ok, mas se nós somos... Se o Vasco quer ter um jogador por uma partida só, que pode também. Sim, mas eu só acho absurdo, porque assim, o Vasco tem um time... O Vasco tem um time em que ele precisa ser formado com uma base. Ele está pensando num projeto ambicioso de Libertadores e se classificar em brasileiro. Digamos que alguém lá no Vasco queira o cara. Chega o cara pra jogar 3 vezes e vai embora, não serve nem pro Vasco, nem pro Palmeiras, nem pra ninguém. Eu só acho absurdo. Se o Vasco achar que serve, serve. É que eu acho um absurdo, só isso. Pergunta pro torcedor do Vasco, você gostaria de ter o Andrei Santos? Depende, 4 jogos. Depende, eu acho que o torcedor tá aí. Depende, eu acho que o torcedor do Vasco deveria pensar a longo prazo do time dele. Não, pera um pouquinho. Não vai dar. Não é só chegar aqui, bater e voltar. Não, a gente quer um jogador até o final do ano. O Grêmio contratou o Mário Sérgio, o Paulo César Caju e mais meia dúzia de jogador pra jogar um jogo. Pra jogar uma final de Mundial, não pra jogar 4 jogos de Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver. O Andrei pra jogar só contra o Flamengo. Pronto, por que não? Não, eu acho, desculpa. Enfim, uma coisa é você ter um contexto de um Campeonato Mundial e nem sempre deu certo. O único formato... Então, é isso que eu ia falar, Michelete. É isso que eu ia falar. Em 97, o Cruzeiro, ele contratou um bando de jogadores. Bebeto, Donizete. Não deu certo, não deu certo. Entendeu? Não deu certo. Mas vamos lá. Foi uma vez que deu certo. Se, por exemplo, o Andrei Santos igual o Palmeiras contratou aquela tralha do Asprilla, aquele colombiano horroroso, aquela coisa. Ele jogou legal até. Mas, por exemplo, se o Vasco tem um projeto para trazer o Andrei para ser campeão carioca. Pronto. Desculpa, eu acho que o Vasco não tem que pensar só em ser campeão carioca. Quando do Vasco resume-se ao Campeonato Brasileiro, a fazer uma campanha segura e Copa do Brasil. Ele tá tirando um jogador do Palmeiras? Não, ao contrário. O Vasco está errando porque ele está se sujeitando ao mesmo problema que o Palmeiras não quer. Tem um jogador para voltar a qualquer hora. Mas é o Vasco, não é o Palmeiras. É uma negociação. É uma negociação. O Vasco pode pensar diferente chega para mim, Bernardo, você quer fazer um freela de 2 programas? Depende da sua situação, Bernardo, mas no futebol não é assim, um freela de 2 programas. Futebol tem encaixe, você tem uma equipe a ser formada, você tem um técnico que vai querer voltar. Vasco. Era só ir lá e pronto. Com outro técnico. Tudo bem. Com outro time, com outra formação, muito pior. Facicano, então, só pra gente encerrar, porque essa novela é muito longa, existe uma chance, então, de o Andrei não vir pro Palmeiras. Neste momento, você que é um calculista, você é como uma espécie de Malbataan, você diria que qual é o percentual de chances do Andrei vir jogar no Palmeiras? Nesse momento, do jeito que a situação está estagnada, 55%. 55, nem 54, nem 58, não. Ou seja, 55. É uma maioria. Sim, uma maioria, Uma mas... maior possibilidade nesse momento. Mas existe um outro lado ainda com bastante... Semanticamente, a gente diria que... Subiu no telhado. O Vasco, na realidade, não entrou na disputa. O Vasco tem, por contrato... Direito a estar um negócio que está escrito lá, que eu não sei quem que redigiu. Tem direito, lógico. Que a gente já disse, Ninguém inclusive, tá dizendo isso. Nós dissemos isso já, isso não é nenhuma novidade. Nós já dissemos isso há 2 semanas, quando começou essa história de que ele poderia vir para cá. Até inventaram uma história que ele iria para o Corinthians e aí os caras falaram, esquece, não temos condição nenhuma e papapá. Ok. Mas está lá no contrato que se ele voltar, vai ter que conversar com o Vasco da Gama. Claro. Entendeu? É isso. Então não tem assim. Qual é a novidade? A novidade é o seguinte: o Palmeiras quer o cara até o final do ano. O Palmeiras quer o cara até o final do ano. E o Vasco topa E o Vasco topa agora, enfim, aí é o problema do Vasco. O Vasco entender que. Agora sim, eu lamento. Pelo Vasco e pelo Palmeiras, se ele voltasse nessa condição ruim. Eu acho mais necessário, tá? O Andrei pro Vasco do que pro Palmeiras. Isso é fato. Claro que sim. Óbvio. Isso é fato. Mas depende. Então, é isso. Depende.
Eu acho que ele é necessário para os dois. Não, ele mas muito mais pro Vasco. O Vasco trouxe 2 jogadores para essa posição. O Jair e o Patrick de Luca, que era do Bahia, que é bom jogador, aliás. E o Andrei se vier é titular absoluto. É titular. E aí a gente precisa saber, cara, se o Vasco topa essa história, o Chelsea precisa encaixar o jogador. Em algum lugar. O Chelsea quer que o jogador... O Chelsea tem a prerrogativa porque comprou o jogador. Claro. Então ele tem que falar, não, pronto, acabou. Eu quero que esse cara jogue no Mundial. O Chelsea não tá nem aí pro Vasco, ele quer cuidar do jogador dele. Porque o Mundial também deve ajudar na pontuação, né? O Mundial ajuda. Né? Sim. Então, pro Chelsea, se o menino vai acumular pontos no plano de milhagem Palmeiras ou no plano de milhagem Seleção Brasileira, né? No Palmeiras Air, ou na Seleção Brasileira, tanto faz. Mas foi isso que eu expliquei. Se o acordo é liberar para o Mundial e conseguir essa amarra de que, tudo bem, ele joga o Mundial, mas fica até o fim do ano, aí vale muito a pena, porque ele vai perder 10 jogos. Desses 10 jogos que ele perde, 3 da Libertadores, da primeira fase, ou seja, vai jogar metade da primeira fase, que já é um número o desejo do Palmeiras, alto. E a gente entende o Palmeiras. E no Campeonato Brasileiro, ele estaria à disposição nos principais jogos do Palmeiras, contra Corinthians, contra Flamengo. O que serve pro Palmeiras e pro Vasco? Não. Eu falei até o final do ano. Ah, tá. Até o final do ano. Porque o Palmeiras é assim, o Palmeiras quer também, mas não quer liberar pro Mundial, não quer... Não, acho que pode liberar pro Mundial. Não tem problema. O Palmeiras quer o mundo. Não, aí eu acho errado. Eu acho que tudo bem. O menino é capitão. Tá bom, libera pro Mundial. Mas vai ficar até o fim do ano, certo? Quando o Palmeiras for viajar... Isso serve pro Vasco e pro Palmeiras. É o mesmo. Pros dois. Isso é importante ficar claro. O que eu tô deixando claro é o seguinte, tanto pra Palmeiras e Vasco, pra pegar ele agora, no meio do ano vai embora? Não, esquece. Os dois times têm que pensar até o fim da temporada, tanto o Vasco, e o que eu tô falando é um elogio ao Vasco.